Oi meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros que se tornou um dos meus favoritos, O Exorcista. Antes de começar, eu vou pedir o que eu sempre peço. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e se for comprar alguma coisa pela Amazon, por favor, compra pelo meu link. Pra você não faz diferença, mas vem uma pequena comissão pra mim e isso ajuda muito. Gostaria também de agradecer a você que já usou o link, que já me ajudou, já lembrou de mim, porque, como eu comentei, isso ajuda demais, então muito obrigada. Mas sem mais enrolações, agora vamos lá. O Exorcista foi originalmente publicado em 1971 pelo William Peter Blatty. Espero ter falado seu nome corretamente, William. Essa edição da HarperCollins que eu tenho tem a tradução da Carolina Caires Coelho. Ela tem 335 páginas. E é uma edição muito bonita. Eu comprei exatamente por conta desse corte verde, por conta dessa capa que eu achei incrível. Existe uma outra edição aqui publicada, não sei se é pela HarperCollins, acho que é pela HarperCollins também, que é uma capa meio sinistra, com o olho, vou deixar em algum lugar aqui a capa, né? Mas eu me apaixonei por essa edição, a primeira vez que eu vi eu falei, eu preciso dessa edição. Eu demorei um século para ler esse livro e sinceramente eu não sei porquê. Já que O Exorcista é um dos meus filmes preferidos há muitos anos, desde que eu era criança, talvez, a primeira vez que eu assisti ao filme, eu me apaixonei, eu adorei. Tive muito medo, é claro. Eu já comentei aqui que eu já fui na casa que foi utilizada para filmagem. É claro que é um pouco diferente, porque uma parte da fachada da casa foi construída exatamente para o filme, mas eu já visitei, passei pela frente, né? Também não dá pra entrar, tem gente normal vivendo lá. E a escadaria, que é literalmente do lado da casa também. Enfim, eu sou apaixonada por essa história há muito tempo e demorei muito pra ler esse livro e, sinceramente, deveria ter lido antes, porque ele é maravilhoso. O Exorcista, a gente tem a história dessa mulher, a Chris. Ela tem uma filha chamada Regan e a Chris é uma atriz que tá morando no momento em DC, em Washington, e ela tá fazendo um filme lá. Ela se divorciou não tem muito tempo, então ela tá morando com a filha, tem os empregados, tem a secretária dela ali sempre presente. Tá tudo indo ok na vida dela. Um certo dia ela tava conversando com a Regan e descobre que ela tá brincando com um tabuleiro Ouija. É Ouija, eu não sei pronunciar também, eu sempre falo Ouija, se eu estiver falando errado me diz aí, mas enfim. Aquele tabuleirinho que você supostamente conversa, né, com espíritos, pessoas e coisas do outro mundo, do outro plano, enfim. É um método de se comunicar com o além. E a Regan conta que ela tem um amigo, o Captain Howdy, e a Chris fica tudo bem, né? Coisa de criança. A Regan, no caso, tem 11 anos, ela é bem novinha. Então é normal a criança ter amigos imaginários e brincar de diversas formas e tal. A Chris também, ela é ateia, ela não acredita em Deus, ela não acredita em nada. E, consequentemente, a Regan foi educada da mesma forma. Ela não teve uma educação religiosa. Ela ouviu falar sobre Deus com a Sharon, que a Sharon é a secretária da Chris, mas assim, nada profundo, não foi realmente um ensinamento nem nada, mas a Chris fica até meio chateada porque ela não acredita e ela não queria colocar coisas na cabeça da Regan exatamente por ela ser criança e tudo mais, mas vida que segue. Sei que a Regan começa a apresentar uns comportamentos meio estranhos. Ela começa a ficar meio agressiva, ela começa a ficar muito nervosa, ter uns sintomas meio estranhos, agir de forma diferente. Tem uma vez que a Chris acorda e a Regan tá dormindo no quarto dela, na cama dela, falando, ai mãe, minha cama tava balançando, por isso que eu vim pra cá, não tava conseguindo dormir lá. E a Chris vai entendendo que é coisa de criança, que a Regan pode estar se sentindo culpada pelo divórcio, né, dos pais, e vai levando. Só que quando o comportamento começa a ficar um pouquinho mais estranho, o que ela faz? Ela vai, pega a Regan e leva no médico. Lá eles fazem certos exames, fazem certas coisas e aí tem um diagnóstico, falam, ah, deve ser tal coisa. Ninguém tem um diagnóstico muito certo, mas eles supõem várias coisas, passam medicamentos e a Chris vai dando os remédios pra ela, mas vai vendo que não tá adiantando, só tá piorando as coisas.
Então ela busca mais ajuda, ela vai em outros médicos, ela sempre tá buscando realmente a solução para o que a filha tem. A Chris teve um filho antes que morreu por certa negligência, então ela não confia muito nos médicos, ela tem muito trauma disso. Então ela tem essa coisa também, ela já tá chateada que ninguém descobre o que a filha dela tem. Ela tem esse trauma de médico já, né? Porque ela não foi tratada muito bem da outra vez. Então ela vai acumulando muita coisa. Ela já tá nervosa porque eles não descobrem o que a filha tem. Ela fica com essa memória do outro filho. São muitos problemas que ficam ali na cabeça dela o tempo todo, né? A menina sem solução, a menina só piorando. Enfim, e vai assim, vão acontecendo certas coisas que vão piorando a situação. Eu não vou contar em detalhes, porque pode ser spoiler, e se você nunca assistiu ao filme, nunca leu, não é legal ter spoiler, né? Mas, enfim, tem uma festa que a Chris faz na casa dela, e uma das convidadas era uma médium. E por ela ter visto o comportamento meio estranho da Regan, que eu também não vou falar o que houve, mas aconteceu uma coisa meio estranha durante essa festa, depois essa médium deixa um livro com a Chris pra ela dar uma lida. E o livro fala sobre, dentre muitas coisas, possessão demoníaca, missa negra, umas coisas bizarras assim. E a Chris fica meio, tá bom, dá uma olhada assim, mas acaba que não lê profundamente o livro. Enfim, aí as coisas vão acontecendo e eventualmente ela entra em contato com esse padre que ela já tinha visto, numa das filmagens ela tinha visto, andando perto lá da igreja também, ela tinha visto esse padre já, e ela entra em contato com esse padre pra falar sobre a Regan, porque ninguém dá jeito, ela tá entrando em desespero, né? Não tem quem solucione o que a menina tem. Então ela entra em contato com esse padre pra pedir pra ele fazer um exorcismo. E o padre fica assim, mas por que você quer um exorcismo? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar uma máquina do tempo e voltar pro século XVI, se não me engano, que ele fala, não lembro qual século. Porque os exorcismos, tipo, não existe mais isso de exorcismo, né? As coisas não são assim. Depois que se descobriram doenças mentais, distúrbios psicológicos, não existem mais exorcismos, porque o que se conhecia como exorcismo antigamente realmente era isso. Essa questão de alguns problemas psicológicos que as pessoas tinham e eram ditas como possuídas pelo demônio. E a Chris fica ainda mais decepcionada porque ela já procurou a ajuda de todo mundo e ninguém pode ajudá-la, ninguém, nem o padre, que ela achou que seria uma talvez solução, porque os médicos tinham dito que a Regan podia estar com esse distúrbio que a pessoa imagina que está possuída e tal, mas nem isso ela não consegue a ajuda de ninguém, então ela tá num momento muito desesperador da vida dela. Esse padre Carras, ele é psiquiatra também, então ele fala, olha, tudo bem, vou lá dar uma olhada na menina, mas como psiquiatra, não como padre, porque obviamente não tá possuída, né? O padre Carras, ele tá passando por um momento muito complicado da vida dele. Ele perdeu a fé. Ele recentemente perdeu a mãe. Ele morava em Nova York, ele era de Nova York, e a mãe, ele acabou deixando a mãe lá e foi morar em DC, onde ele estava trabalhando, estava sendo padre, sei lá como é que fala, estava servindo, não sei exatamente como dizer. Mas enfim, e a mãe acabou morrendo sozinha em Nova York. Então ele fica com muito sentimento de culpa. Eu deixei minha mãe morrer sozinha, eu tô aqui, eu já não tenho mais fé, eu não tenho mais propósito, não quero mais viver essa vida. E ainda se envolve nesse caso da Chris, da Regan e da suposta possessão demoníaca. Quando que o Carras vai lá, ele vê que realmente há alguma coisa bizarra com a menina. A menina tá na cama e ele começa a notar certas coisas e fala e dá o diagnóstico como psiquiatra, né? E a Chris insiste que, caramba, não é isso, a gente já fez tudo isso e tal. E aí ele, tá bom, então, vamos lá, vou pedir
todos os diagnósticos que você teve dela, toda a documentação, todos os resultados dos exames e vou atrás mesmo ver o que é, porque a igreja nunca aceitaria um exorcismo assim, sem provas, porque quando há solicitação para fazer um exorcismo, eles precisam averiguar se realmente é o caso, né? Se existe ali uma possessão ou não, se é simplesmente uma doença psicológica. E nisso que o Carras está investigando, o que eu amei nesse livro é que ele joga ali uma evidência, não, isso aqui é uma possessão. E logo em seguida, ele não, isso aqui tem uma explicação lógica. Então ele fica nessa busca, sabe, da explicação lógica, da possessão, aquela coisa e tal, e tal, e tal. E, gente, eu não vou entrar em muitos mais detalhes, porque eu acho que vai ser muito spoiler, eu acho que eu já dei detalhes demais. Mas o que eu posso falar é que o livro é muito mais do que isso. Existe uma investigação ali também criminal. O livro, ele tem um ritmo maravilhoso, ele não te deixa cansado, ele não te deixa, sei lá, ele tem uma fluidez que você vai lendo e você não vai sentindo que você está lendo e você quer saber mais, você não quer parar de ler. E ele tem um ritmo assim incrível mesmo, que não para. Eu pelo menos assim mantive desde o início o interesse até o final. Eu achei incrível, como eu falei, ele vai muito além do terror. Na realidade, tiveram algumas cenas que me deixaram um pouco perturbada, assim, que ficaram na minha mente durante mais tempo. Mas, no geral, ele é um suspense muito bom. Ele tem essa coisa da... Ele vai muito além só do suspense também. É um drama, talvez, porque a gente tem essa questão ali da mulher, da Chris, que tá exausta, tá buscando tudo pra salvar a filha, tá vendo a filha definhando. O padre que tá passando por muitas questões emocionais e ainda entra nessa, ele sem fé, tendo que passar ali por uma coisa da igreja, do talvez exorcismo, da suposta possessão demoníaca. Então, eu achei incrível. Como eu falei, eu já amava o filme e o filme é muito fiel, até porque foi o próprio William Peter Blatty que fez o roteiro, né, adaptou e fez o roteiro para o filme. O filme é de 1973, saiu só 2 anos depois do lançamento e por isso talvez seja tão fiel. E óbvio que há algumas mudanças, até porque certas coisas a gente vê que funciona muito bem no livro, mas não funcionaria bem no filme. Então, se você assistiu ao filme e gostou, muito provavelmente você vai amar o livro. Eu acho que o filme ele tem ainda mais essa coisa de dar mais sustos, né? Porque é uma coisa visual, é um terror mesmo. Tem umas cenas muito fortes, como no livro também tem, mas é óbvio que uma coisa mais visual, mais assim, é um filme de terror mesmo, ele foi feito pra te assustar mesmo. O que eu não sinto tanto com o livro. Como eu falei, tiveram algumas cenas que me marcaram muito no início, porque como ele é muito fiel, então eu lia e eu via aquelas cenas do filme. Então tem certas coisas assim que me deixam meio, né, com o pé atrás assim, então ficava muito na minha cabeça. E é claro, né, eu tô lendo à noite, aí eu apago a minha luzinha de leitura e aí eu fico o quê? Pensando que o Pazuzu vai aparecer a qualquer momento. É isso mesmo, eu sou assim, eu leio as coisas de terror, eu amo, mas eu fico com medinho depois. Mas eu continuo amando. Enfim, eu sei que, gente, é incrível, eu não sei por que eu demorei tanto pra ler esse livro. Valeu muitíssimo a pena, ele realmente é... Ai, eu não sei nem como descrever, é um livro completo, vamos dizer assim. Ai, é muito além do terror, é muito além do suspense, ele tem muitas camadas e, gente, é incrível. Então, de verdade, se você assistiu ao filme e ainda não leu, leia. Se você não assistiu ao filme e não leu, leia e depois assista ao filme. Ambos são maravilhosos, ambos são incríveis, são obras realmente assim, que eu não sei nem como descrever, de tão perfeitas que são. Eu vi as pessoas falando muito bem desse livro, eu imaginava que eu ia gostar, mas eu realmente amei.
Agora, voltando a falar dessa edição aqui, ela é muito linda. A única coisa que eu não gostei muito é que esse verde, ele meio que sai. Você esfrega assim, ele sai no seu dedo. Tá vendo que ficou verde? É. Então, a tinta do corte não é lá das melhores. Eu vi umas marquinhas, aí eu fui ver e ele sai um pouquinho. Mas nada que comprometa o livro, a edição num todo. É linda realmente, a capa é incrível, tudo é incrível. Não vi nenhum erro de tradução ou de... Tudo bem que assim, eu sou meio distraída pra essas coisas, tá? Mas eu não reparei nenhum erro grotesco no livro, não. Mas enfim, gente, eu sei que eu dei muitos detalhes, mas eu deixei muita coisa de fora também. Esse livro é simplesmente incrível e eu recomendo muito que você leia. Mesmo que você tenha medo, como eu comentei, não tem tanta coisa de terror. É óbvio que uma cena ou outra vai te deixar um pouquinho, talvez, remexido, mas no geral, ele é um suspense incrível, incrível, incrível mesmo. Então recomendo de verdade. Mas e você? Já leu? Você gosta? Você tem curiosidade? Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Sempre fico curiosa. Então por hoje é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima!